Efésios 4, do 17, versículo 17 até o 32. Lerei toda essa porção nessa manhã, mas o sermão se dará somente nos versículos 29 e 30. Leitura do versículo 17 até o 32, de Efésios 4, mas o sermão se dará somente nos versículos 29 e 30. Assim diz a palavra do Senhor nosso Deus. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, sendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos, e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Amém. Eu não sei se você lembra desse período, na verdade, dificilmente você conseguirá dizer que lembra desse período, quando você começou a aprender as primeiras palavras. Mas ainda que você diga que não consegue lembrar, os que têm filhos ou que tiveram já algum tipo de experiência com crianças sabem, têm uma noção, uma boa noção, os pais principalmente, como isso se dá. As crianças observam o nosso linguajar, elas ouvem atentamente o que nós dizemos e elas copiam. Elas escutam e elas transmitem aquilo que ouvem de seus pais, dos avós, de outras crianças que têm mais vocabulário do que elas, e assim elas vão formando o seu vocabulário, vão formando o seu linguajar. Se você não lembra desse período, provavelmente você deve se lembrar, pelo menos alguns aqui, e esse é o meu caso, por exemplo, do período em que você foi alfabetizado. E aqui eu estou falando realmente do momento em que você teve que aprender a ler e a escrever. Eu lembro, inclusive, o ano que isso aconteceu, em 98. Foi um ano bastante difícil por algumas coisas, inclusive de acidente, mas naquele ano Deus me deu a graça de aprender a ler e a escrever, finalmente. Pois bem, algo difícil, mas que vai se desenvolvendo, observando o professor ensinar, e você vai também copiando aquele padrão e sendo alfabetizado, aprendendo letra por letra, palavra por palavra, frase por frase, até conseguir formar o seu vocabulário. Há um processo quanto a isso. E todos nós, aqui, pelo menos a maioria de nós, com exceção dos pequeninos, já passaram por isso. Se não passaram ainda, no caso deles, passarão. Quando nós conhecemos a Cristo, quando nós somos alvos
do Evangelho da Graça, nós também passamos por um período de educação, ou nesse caso de reeducação. Nós somos ensinados a aprender um novo vocabulário, a aprender a usar uma nova linguagem. E não estou falando aqui simplesmente de aquele chamado evangeliquez, que pessoas gostam de utilizar até de forma pecaminosa muitas vezes. Não estou falando disso. Estou falando de um linguajar que é santo, que é puro, que é bom, que é gracioso, que transmite graça aos outros. E esse linguajar, principalmente para aqueles que passaram muito tempo no mundo e tiveram toda uma influência negativa e perversa de palavras e um vocabulário imundo, precisam ainda mais serem reeducados em seu falar. Essa manhã, meus irmãos, nós ouviremos o Senhor nos ensinar, à luz dos versículos 29 e 30, que em nosso caminho de santificação, nós somos advertidos acerca da palavra torpe e orientados ou reeducados a falar tudo, toda a palavra, sem exceção, a falar tudo graciosamente para a edificação, para não entristecermos o Espírito Santo de Deus. Vou repetir. Em nosso caminho de santificação, nós somos advertidos pelo Senhor nessa manhã a não ou a abandonar a palavra torpe, a deixar de lado e a falar tudo. O nosso linguajar ser gracioso para com nossos irmãos primeiramente, para a edificação, para não entristecermos o Espírito Santo de Deus. Observe mais uma vez o texto, versículos 29 e 30. Perceba que os versículos 29 e 30 seguem o mesmo padrão que nós temos visto aqui semana após semana nessa porção da palavra de Deus. E qual é o padrão? Você já tem que saber isso de cor e salteado. O padrão é uma ordem, ou nesse caso aqui uma proibição. Em seguida vem uma ordem, o que nós devemos fazer. E depois uma razão é apresentada. Um fundamento para isto é apresentado. Mais uma vez, isso acontece aqui. Nesse caso, Paulo começa pela proibição, que é o padrão. Ele só desviou um pouco desse padrão no versículo 26, invertendo a ordem, começando pelo que era positivo e depois falando no negativo. Mas, na sequência, segue-se a mesma ideia. Começa-se pelo negativo, ou seja, o que nós não devemos fazer. Passa-se para o que nós devemos fazer. E termina com essa conclusão, o porquê nós devemos fazer. Se você também está já familiarizado com esse texto, você sabe que o que Paulo está fazendo aqui é uma aplicação da própria lei de Deus, as 10 palavras. O decálogo está sendo usado pelo apóstolo, pelo ministro da palavra, de maneira a ser um instrumento de santificação do povo da aliança. É o que ele está fazendo aqui. Ele já citou o 9º mandamento, o 6º mandamento, o 8º mandamento, e agora qual mandamento ele está citando? Veremos isso daqui a pouco. Mas não tenha dúvida que Paulo está fundamentando aqui a sua aplicação também em um mandamento. Mais de um, na verdade, mas começando pelo menos por um mandamento aqui nesse texto. Veja mais uma vez a proibição agora, primeira proibição. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Perceba o contraste aqui do versículo 29 com o versículo 28. E qual é o contraste, pastor? Veja, no versículo 28, Paulo, ele falou aqui sobre o trabalhar com as próprias mãos. Ele usou essa figura aqui, essa imagem. Nós não devemos mais furtar, temos que abandonar a prática do furto, o pecado do furto, e trabalhar com as próprias mãos. Há uma ênfase aqui, você tem que trabalhar com as suas próprias mãos. Agora, no versículo 29, ele passa da imagem das mãos para a imagem da boca. A boca. Não apenas as mãos têm que ser santificadas, o nosso trabalhar, o nosso servir, a nossa vocação, mas também as palavras que procedem, que saem de nossas bocas. Mãos e bocas precisam ser
santificadas. Além disso, observe que a citação aqui da fala, esses versículos 29 e 30, ela é importantíssima para o contexto, mas também, não apenas para o texto aqui que nós estamos vendo, mas para toda a revelação bíblica. Por quê? Porque a fala, meus irmãos, ela é uma característica distintiva dos seres humanos. Deus nos fez com a capacidade de nos comunicarmos através da fala. E isso é uma dádiva, é um presente do nosso Deus para nós. Mas não apenas isso. Não apenas é um presente de Deus para nós. A fala, ela também expressa uma ligação mais especial ainda de nós para com Deus. Assim como Deus fala, nós falamos. Sim, nós refletimos na fala o próprio Criador. Fomos criados, como vocês sabem, à sua imagem e semelhança. E uma das implicações disso é que Ele nos fez com a habilidade de falar. Percebe o tamanho da responsabilidade? Nós somos criados com a habilidade de falar. Assim como o nosso Deus fala. E aqui você já tem um padrão. Já deveria lhe nortear. Logo, a sua fala não pode ser de qualquer maneira. Ela precisa seguir o padrão do Criador. Observe como ele faz isso, ele dá uma ordem aqui, uma proibição. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. E aqui vem um significado. Você pode se perguntar, pastor, qual é o significado exato dessa palavra? O que Paulo está dizendo com palavra torpe? A palavra torpe aqui, meus irmãos, tem um significado de podre. Podre. Algo que, de forma inequívoca, tem ligação com palavras profanas, obscenas, palavras que são de caráter corruptor, ou seja, que trazem corrupção, injúria, perversidade. Sim, o uso da palavra torpe aqui por Paulo aponta para a sua natureza imunda, suja, palavra obscena, palavra podre. Nós não podemos proferir palavras podres. Imagine o contexto. Os crentes de Éfeso, eles viviam numa cultura que não era diferente da nossa, dominada por esse tipo de conversação torpe, isto é, podre. Eles tinham passado por isso antes da sua conversão, praticando essas coisas, e ainda tinham que lidar com isso em meio à cultura que eles viviam. E abandonar esse vocabulário passava por uma reeducação. Eles precisavam ser reeducados. Precisavam ter os seus vocabulários transformados também pela palavra de Deus. Lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 16, o apóstolo Paulo, ele escreveu também acerca disso. Ele diz assim, 2 Timóteo 2,16: falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Ou seja, aqueles que vivem com a prática de falar palavras torpes, eles vão de mal a pior. O caminho da impiedade vai ficando cada vez mais profundo. Sim, meus irmãos, esse tipo de linguajar, ele representa o primeiro passo de uma jornada que termina num destino menos piedoso com o qual nós começamos. E é impressionante que em nossos dias nós temos pessoas que defendem o uso de tais palavras em certos contextos. Há quem defenda isso. Por exemplo, há papistas que falam do palavrão como se fosse uma coisa que é cabível em certas circunstâncias. Até mesmo, dizem eles, em defesa à verdadeira igreja. Segundo eles. Quando um protestante ou algum outro inimigo da nossa fé nos ataca, é sim legítimo usar uma palavra mais pesada, mais contundente, um palavrão contra esses grupos. Ora, eles atacam a igreja, eles atacam Maria, eles atacam a nossa fé. Podemos sim responder de forma assim. Mas veja, não apenas nós ouvimos isso por parte de papistas ou de outros incrédulos, mas há também até mesmo pessoas no meio do chamado protestantismo, no evangelicalismo, colocando melhor,
que defendem tal tipo de coisa. Que o problema não está na palavra em si que é usada, mas se você usa para atacar alguém com ela, fazer o mal. Como assim, pastor? Por exemplo, se alguém está numa situação difícil, não, vou colocar um exemplo mais simples. A pessoa dá um tropeço, ela simplesmente cai, e ela profere uma palavra que nós consideramos como obscena, aquilo não é pecado, segundo estes. Porque não foi dito em direção a ninguém. Não foi falada contra uma pessoa. Logo, se alguém não foi vítima daquela palavra, você pode proferir uma palavra assim para extravasar, para demonstrar indignação ou até mesmo alegria. Como se a palavra em si não fosse podre, mas apenas quando o uso dela ou para o fim de fazer mal ao próximo fosse assim podre, torpe. Meus irmãos, a instrução do apóstolo aqui, ela contraria o modo comum e deliberadamente equivocado como muitos interpretam a graça de Deus. Ou seja, aquela atitude que diz, deixe-me mostrar como eu entendo bem a graça, como eu caminho bem pelo caminho da graça. Sabe como? Eu sei fazer piadas vulgares e falar obscenidades sem me sentir culpado. Piadinhas de duplo sentido, seja proferindo-as ou ouvindo-as. É graça, é graça. A presença amplamente difundida da irreverência nos nossos entretenimentos. Veja, por exemplo, não somente o contexto da internet, mas antes disso, os meios de comunicação, especialmente a televisão, que já passaram todo tipo de obscenidade, programas e outros tipos de apresentações na televisão que promovem esse tipo de coisa. Visualmente, também de forma oral. Tudo isso tem influenciado consideravelmente a nossa cultura. E não era diferente nos dias do apóstolo Paulo, ainda que não tivessem os mesmos meios de comunicação, mas a cultura estava também entranhada com essas obscenidades. Ele vivia numa sociedade em que palavras e entretenimentos profanos faziam parte, meus irmãos, até mesmo das práticas religiosas. Era comum as pessoas irem prestar adoração aos seus falsos deuses através de, não somente de palavras, mas de atos libidinosos, sexuais, imorais. Defender o que o apóstolo Paulo está defendendo aqui, ensinar isso daqui, é promover uma cultura de pureza, uma contracultura à cultura mundana, que não apenas admite a impureza nas palavras, mas o que é isso? A promove. A promove. Por isso que ter um linguajar que não seja obsceno, que não seja imoral, que não seja torpe, é também, para nós, um testemunho fiel a Cristo, do seu evangelho, para os que estão lá fora, perdidos. Sim, é verdade. Quanto mais tempo a pessoa passa sendo influenciada pelo mundo, tendo a sua cosmovisão sendo educada numa linguagem obscena, torpe, mais difícil é ela ser reeducada. É claro que sim. Há pessoas que mesmo depois de anos na fé, ainda têm dificuldade de abandonar essa prática, porque mergulharam tão profundamente e falar palavrões, usar linguagem obscena, contar piadas imorais, era algo tão comum à realidade dela, que isso é quase que arrancar a própria identidade. Que não é, na verdade. Mas ela demonstra como se fosse isso. Mas a palavra de Deus nos lembra essa manhã que se fomos transformados pela obra de Cristo, se nós fomos alcançados pelo Espírito Santo, se Ele nos trouxe da morte para a vida, nós também somos reeducados em nosso linguajar. Lembre-se das palavras de Cristo. Ele nos alertou acerca daquilo que sai da nossa boca. Não é o que entra, mas o que sai da nossa boca é o que contamina o homem.
A linguagem corrompida, meus irmãos, ela deturpa de modo muito real a forma como nós podemos perceber o mundo e como, de fato, nós o percebemos. O próprio Cristo ele deu grande relevância à fala. Nossas palavras revelam o que há em nosso coração. Nosso Senhor ensinou isso. E tudo que nós proferimos, sem exceção, tudo, prestaremos conta no dia do juízo. Toda palavra. Você acha mesmo que o que você diz, mesmo quando sai sem querer, você não vai prestar conta disso? Você não vai ter que se apresentar diante do tribunal de Cristo e dizer por que você disse isso? Toda palavra frívola, toda palavra torpe, prestaremos contas. Desta maneira também, Tiago estava apenas ele repetindo o seu mestre, o nosso mestre, lá em Tiago capítulo 3, quando enfatizou o imenso poder da língua humana, tanto para o bem como para o mal. Se somos, de fato, uma nova criação de Deus, como Paulo tem ensinado aqui em Efésios capítulo 4, quer dizer, desde o capítulo 2, de forma indubitável, nós desenvolveremos uma conversação que seja santa. Santa. Você se pergunta essa manhã, mas pastor, como isso é possível? Como podemos chegar a esse padrão ou cumprir esse padrão? Como podemos fazer isso? Bem, eu vou lhe dar pelo menos um texto que mostra isso para você, para nós, mostrando mais de uma situação ou mais de uma virtude que você deve alimentar na sua mente, no seu coração. Olha lá para Filipenses capítulo 4. Filipenses 4. Versículos 8 e 9. Mas não desmarque Efésios 4. Aqui é apenas citando esse texto e comentando brevemente, explicando brevemente. O texto já foi pregado aqui em nossa igreja. Filipenses 4, versículos 8 e 9. Como é que você faz isso? Como é que você passa a ter uma linguagem santa e abandona aquela que é torpe? Filipenses 4, 8 e 9. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, praticai. Isso praticai. E o Deus da paz será convosco. O pastor presbiteriano James Montgomery Boyce, comentando esse texto, ele diz o seguinte: Paulo não está nos dizendo para refletirmos sobre o pensamento ou o que nós pensamos que é amável ou o que sentimos que é de boa fama, como se a medida dos valores dependesse de nossa avaliação dos mesmos. Ele está apelando nesse texto de Filipenses 4 para absolutos morais e estéticos, dizendo que nosso dever como cristãos é procurar estas virtudes e ser formado por elas. Essa é a ideia. Nós procuramos essas virtudes e somos formados por elas. Ao anunciar essas virtudes aqui, cada uma delas, o apóstolo Paulo, ele mostra para nós o padrão de conduta do cristão. Ele busca pensar nisso. Se o seu pensamento for tomado por essas virtudes aqui, certamente a sua linguagem também será influenciada. Veja, tudo que é verdadeiro, diz Paulo no versículo 8, tudo que é verdadeiro significa que tudo que é confiável e fiel, oposto àquilo que é falso ou mentiroso. O que ele falou no versículo de número 27, veja aí, mais uma vez, 25, em Efésios 4. Ele falou sobre nós abandonarmos a mentira e abraçarmos a verdade, em Efésios 4, 25. A mesma ideia aqui, pensarmos em tudo que é verdadeiro. Largar a palavra lá em Efésios 4, 25, aquilo que é pseudo, aquilo que é falso, que é mentiroso, e abraçar aquilo que é verdadeiro. Sim, a mente do cristão tem que ser alimentada com tudo que é real, com tudo que é autêntico, com tudo que é genuíno. Em segundo lugar, ele diz aí, tudo que é respeitável, ou seja, tudo que é nobre, tudo que é digno, excelso, elevado, venerável, augusto. Representa aqui
aquilo que é de elevada moralidade, tudo que é justo, ou seja, tudo que é correto e santo, tudo que está de acordo com a lei do Senhor, nosso Deus, tudo que é puro. A mesma ideia aqui de santidade, de santificação. O cristão não está vivendo uma vida que é misturada com impurezas imorais. Não, ele é separado, ele foi purificado e deve buscar uma vida de pureza. Tudo que é amável, ou seja, tudo que é agradável, atraente e belo. Atraente segundo, é claro, a palavra de Deus, que reflete beleza ética. Ética. Ele também diz tudo que é de boa fama, ou seja, tudo que é de boa reputação. Significa tudo aquilo que é bem falado ou altamente considerado, tudo que é respeitado aos olhos de Deus, tudo que é de boa fama. Isso é o que o cristão deve alimentar o seu pensamento. Portanto, tudo que estiver de acordo com esse padrão é aceitável e agradável a Deus. Mas o que estiver aquém desse padrão aqui de Filipenses 4, 8 e 9, ele é um padrão inaceitável para o nosso Deus. Eu pergunto a você nessa manhã, são com essas virtudes que você tem alimentado o seu pensamento? São com essas virtudes aqui em Filipenses 4, que corroboram com o que Paulo fala em Efésios 4, versículo 29, que você tem alimentado a sua mente, o seu coração? Talvez a resposta seja, pastor, é muito difícil. Como é que eu vou seguir esse padrão aqui? Tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é amável. Como é que eu vou conseguir isso? Realmente é muito difícil. Ouvindo comediantes imorais é muito difícil. Assistindo programas, séries e filmes que promovem obscenidades é muito difícil. Ouvindo músicas com letras sensuais, de fato é muito difícil. Não é muito difícil não, é impossível. É impossível. Se a sua semana inteira, de segunda a sábado, com a sessão do dia do Senhor, é alimentar a mente com todo tipo de coisa que é contrária à palavra de Deus, como é que você quer chegar no dia do Senhor e estar preparado para cultuá-lo, adorá-lo? E no dia a dia mesmo, como você pode estar com essas virtudes na mente, no coração e saindo da sua boca, se você alimenta a mente, os pensamentos com todo tipo de impureza? Você fala, mas pastor, eu trabalho num ambiente que é cheio de ímpios. Sim, e você tem que lidar com isso. Tem coisas que você não tem como se afastar completamente, você tem que lidar com isso. E aí você vai, às vezes, ouvir uma palavra, ou uma frase, ou uma piada que você não gostaria de ouvir. Você não tem como sair completamente. Mas outra coisa é você dar anuência a isso. Dar cabimento a esse tipo de coisa. Ouvir e rir. Ouvir e ficar ali, se pronuncie. Ou se saia completamente, pelo menos daquela circunstância, ou então fale, diga, eu sou um cristão, eu não posso ouvir esse tipo de coisa, eu não quero saber esse tipo de coisa. Se posicione. Você não é obrigado a passar por isso, nesse sentido, de ficar o tempo todo ouvindo coisas, e não se posicionar como cristão, como alguém que é santo. Mas quantos de nós faz isso? Na verdade, nós consentimos. Nós consentimos. E mais do que isso, como eu disse, no próprio dia a dia nós damos vazão a essas coisas que são torpes em nosso entretenimento. É como se o entretenimento fosse uma área das nossas vidas que a palavra de Deus não alcançasse. Não, peraí. Agora eu vou assistir o meu filme, agora eu vou assistir a minha série, agora eu vou fazer isso daqui, eu vou ouvir minha música. Então, lei de Deus fica de lado um pouquinho. O que é isso? O padrão de conduta do cristão, ético, está revelado pelas nossas Sagradas Escrituras. São os 10 mandamentos. Paulo está fazendo isso aqui no Novo Testamento, no contexto da Nova Aliança, pegando a lei do Senhor e aplicando a nós, aplicando a Igreja de Cristo. Então não há uma área em nossas vidas, nem mesmo o entretenimento, que fique fora, que fique além desse alcance. Tudo tem que se moldar à palavra de Deus. Tudo. Inclusive, se for o caso, abrir mão, sim, de assistir, de ouvir certas coisas. Às vezes, há certas coisas que nós colocamos nos nossos olhos ou expomos os ouvidos a ouvir aquilo
que em si a coisa não é pecaminosa, mas ela pode conduzir ao pecado, você também se abstém disso. Evita isso. Exemplo prático. Um homem que, ouvindo certa canção, que em si não é imoral, que em si a sua letra, o seu conteúdo não tem nenhum problema com a palavra de Deus, mas que quando ele canta ou quando ele ouve aquela música, remete a uma ex-namorada sua antes do seu casamento. Ora, o que ele faz? Ele abandona isso. Ele deixa de ouvir essa música, se ela o conduz a isso. A pensar em coisas que ele não deve mais pensar. Ainda que em si não seja ilegítimo ele ouvir aquela música, mas se está conduzindo a isso, você se abstém. Mas não, a gente gosta de brincar com o pecado, a gente gosta de até aqui dá para ir ainda, dá para ir ainda, e você já está totalmente encharcado, mergulhado. A lama já passou da cabeça e você diz, ainda dá para ir. A lei do nosso Deus, meus irmãos, são como uma cerca de proteção para nós. Toda vez que você tenta pegar a cerca e alargá-la mais para que possa ter espaço para essas coisas, você já está ali demovendo os limites que o próprio Deus estabeleceu para nós. O que você precisa nessa manhã, nós precisamos, é sermos reeducados em nossa fala. E para isso, você precisa prestar atenção em quem você ouve e o que você ouve. Depois de dar a proibição, Paulo agora apresenta a ordem, o mandamento positivo, nosso aspecto positivo, afirmativo aqui. Veja, não será da vossa boca nenhuma palavra torpe, e de sequência, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, conforme a necessidade. A preocupação com a nossa língua, ela não se limita às consequências pessoais das coisas que nós dizemos. Entenda isso. Mas também inclui o efeito dessas coisas sobre os outros. A frase aqui que Paulo coloca para nós agora, diz um certo erudito do Novo Testamento que ela poderia ser traduzida como mas o que quer que seja benéfico para a edificação daquilo que está faltando. Ou seja, palavras benéficas devem ser usadas com o propósito de edificar um indivíduo, ou nesse caso, o próprio corpo de crentes que tenham necessidade. Percebe aqui? Paulo não apenas está dizendo o que nós não devemos fazer, mas diz o que nós devemos fazer, e nessa ordem que ele nos ordena, nos diz o que fazer, ele está também aprofundando ainda mais a questão. Não é simplesmente, não fale palavra torpe e fale palavra boa. Fale palavra boa, mas ela deve servir para a edificação conforme a necessidade. Em outras palavras, não é que você apenas tem que deixar de falar o que é torpe, o que é mal, e assim você abandona o pecado, mas isso é substituído por algo que é bom. Sempre é assim o padrão divino. Não é apenas tirar o mal, é substituir pelo que é bom, pelo que é agradável a Deus. E aquilo que é bom tem propósitos altaneiros. Não é apenas fazer bem para ti, mas fazer bem para o teu próximo. Essa é a ideia. Perceba aí que a palavra boa aqui, ela aparece no singular. A ênfase em todo esse versículo 29 é que cada palavra tem de ser avaliada. Sim, esse é o padrão divino. Não é em certos momentos, apenas no meio dos crentes após o culto ou antes do culto, ou no momento de reunião de oração. Não é apenas na minha casa, é em qualquer circunstância, em qualquer tempo, para qualquer pessoa, começando pelos crentes, é claro, para o corpo de Cristo. Cada palavra, não algumas palavras. Cada palavra precisa ser boa. Precisa caminhar, precisa ter um objetivo de edificar o outro. Cada palavra. Sim, qualquer palavra que sai da boca de um crente precisa ser boa.
não pode ser má, não pode ser uma causadora de dano. Veja como a palavra edificar aparece mais uma vez. Você lembra disso? Lá em Efésios 2, Paulo, falando da própria igreja de Cristo, ele compara a igreja com um edifício, nesse caso, um templo, onde Deus habita, e a palavra edificar, ela é usada ali naquele contexto, mostrando que nós estamos edificados sobre o ferramenta dos apóstolos ali, apóstolos e profetas, e Cristo é a pedra angular. Essa ideia de edificação, ela é repetida em Efésios. Aqui ela aparece mais uma vez. A palavra do crente deve servir para esta edificação. Isto é, para o fortalecimento deste edifício, que somos nós, o templo e a morada do Santo Espírito de Deus. Paulo cita o propósito, veja aí o propósito, no final desse versículo. E assim, final do versículo 29. E assim, transmita graça aos que ouvem. Meus irmãos, o corpo de crentes, a igreja de Cristo, ela tem muitas necessidades. E palavras benéficas, palavras que são boas, contribuem para o crescimento de cada um. E nos capacitam, como crentes, a suprir as necessidades uns dos outros. Veja, no versículo de número 28, o apóstolo Paulo falou sobre deixar o furto, mais uma vez, deixar o furto, abraçar o trabalho duro, com as próprias mãos, e o propósito apresentado qual foi? Para acudir o necessitado, versículo 28. No versículo 29, no 28, a ideia é realmente o cuidado material, ou seja, nós não podemos apenas cuidar do necessitado de maneira a falar, mas também a mostrar ali um cuidado material para com ele, financeiro. Mas agora no 29, Paulo fala de uma outra forma de acudir o necessitado. Sabe qual é? Palavras boas, palavras benéficas, palavras que edificam, palavras que fortalecem o corpo de crentes. Vá para Colossenses capítulo 4. Colossenses capítulo 4. Versículo 6. Colossenses 4, 6. Veja o que diz o apóstolo Paulo. Ouça. Colossenses 4, 6. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. É assim que o cristão se porta. A sua palavra, ela é equilibrada e ela é temperada com sal, servindo a este propósito mencionado no versículo 29 do capítulo 4 de Efésios, para a edificação. Perceba que esse imperativo aqui, meus irmãos, ele é muito mais amplo do que nós esperaríamos ou desejaríamos. O cristão não tem permissão para falar tudo o que ele quiser sob o argumento de que está agora no tempo da graça, bastando apenas evitar os palavrões ou obscenidades. Veja o padrão como ele é alto. Não é somente deixar de falar palavrão, deixar de falar palavras torpes. É mais do que isso. É substituir por palavras que edificam. Palavras boas. Não tem aquela máxima? Desde que eu não ofenda ninguém, desde que eu não fale nada contra alguém, não tem nenhum problema. Não é apenas não falar algo contra, é falar a favor. Para o bem. Para o crescimento. Para o fortalecimento da fé do outro. O padrão do apóstolo aqui é que as nossas palavras, se elas não edificam, se elas não trazem benefício, então não vale nem a pena dizê-las. O padrão é alto mesmo, da palavra de Deus. Se elas não vão edificar, cale-se. Como a palavra de Deus coloca, que é um sinal de sabedoria, ouvir mais do que falar. Porque o tolo, ele se perde no seu muito falar. Ele fala tanto que acaba falando ou alguma palavra torpe, ou um pai que não fala palavra torpe, não fala palavras que edificam. E se ele não fala palavras que edificam, logo ele não deveria falar, ele deveria ficar calado, como um sinal de sabedoria. Outras palavras, você não sabe o que falar em certos momentos, não fale. Não fale. A coisa que é mais profunda, veja, mais profunda. Você abandona o palavrão, a palavra torpe, a palavra podre, se abandona. Você substitui pela palavra boa, que vai trazer edificação, que vai transmitir graça.
E essa palavra, se você não tem uma palavra como essa, em certo contexto, você não fala nada. Você não fala nada. Às vezes a gente se depara com essa realidade, com essa situação, um tipo de realidade assim. E na posição que eu ocupo, por exemplo, sou perguntado, você deve ter sido perguntado também, imagino, o que eu digo nesse momento? Pessoas que aflitas com relação a um problema de outro, seja um parente ou um conhecido, o que eu digo para ele, o que eu falo agora? Pois bem, se você não tem uma palavra boa, que vai edificar e que vai trazer graça para ele, se cale. Isso não é falta de misericórdia. Isso é demonstração de sabedoria. Contanto é claro que você demonstre compaixão para com o problema do indivíduo e mostre seu apoio ali estando ao lado dele. Mas proferir palavras que não vão trazer essa edificação, é melhor se calar. É melhor se calar. Com essas qualificações aqui de edificação, relacionadas à edificação, Paulo mostra o verdadeiro motivo da sua preocupação. Sim, nós devemos nos preocupar, meus irmãos, com o que nós dizemos, pensamos e fazemos, pois tudo isso traz consequências pessoais e, de fato, o apóstolo Paulo aqui, já de forma bondosa, ergueu a nossa cabeça aqui para nós enxergarmos a graça que nos motiva a exercermos esses ou a cumprirmos esses imperativos. Mas agora, essa graça aqui é voltada para os outros. E somos informados de que as nossas palavras constituem um tipo de testemunho. Sim, porque quando você fala, pela sua palavra, você transmite graça, você também testemunha Cristo. As nossas palavras, elas são instrumentos da graça de Deus para outras pessoas. E por meio delas, a sua própria natureza é conhecida e compartilhada. Literalmente, o apóstolo Paulo diz aqui que nós devemos falar de uma maneira que transmita graça aos que ouvem. Graça aos que ouvem. Fala para Provérbios. Provérbios 12, versículo 18. Sem desmarcar Efésios 4. Provérbios 12, versículo 18. Ouça o que diz o sábio. Provérbios 12, 18. Alguém há cuja tagarelice é como pontas de espada, mas a língua dos sábios é medicina. O que significa isso? A palavra que vem com sabedoria, a palavra que é proferida de maneira que ela é boa, que ela serve para edificação, que ela transmite graça, é uma palavra que cura. Cura. Você sabia que há pessoas doentes por conta de palavras, do que ouviram, que foram atingidas espiritualmente? E aqui deixe-me tratar dos dois pontos, das duas coisas aqui, dois extremos. Primeiro, de falar logo do lado equivocado da questão, para não ficar nenhuma dúvida quanto a isso. Há os que se ofendem por qualquer coisa. Qualquer palavra dita, qualquer confrontamento que haja, olha o que ele falou comigo. Que palavra pesada, que palavra dura, eu não podia ouvir isso. São pessoas que são mimadas, que não estão acostumadas a ouvir o confronto. Mesmo em amor. Mas se for um pouquinho mais firme, a pessoa já se trata como vítima. Isso no meio da igreja. No meio da igreja. Então não foi a palavra que foi má nesse caso. Ela não foi uma palavra para matar, mas houve ali uma tentativa de curar e o paciente não quis a cura. Ele prefere morrer com a doença. Mas há um outro caso também. Entre nós, entre os crentes, aqueles que não usam a palavra para curar, mas para matar. A palavra que sai da boca é como uma espada, que vai direto na alma do indivíduo e dilacera por completo. E mata aquela pessoa. Como tem sido a sua palavra? Como tem sido o seu linguajar? Como tem sido a palavra que sai da sua boca para o outro? Ela cura ou ela mata? Ouça o que diz a palavra de Deus mais uma vez agora, só que em Lucas capítulo 4, versículo 22. Lucas 4, 22. Ouça o testemunho da palavra de Deus acerca do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lucas 4, 22. Eis o padrão para você e para mim nessa manhã. Lucas 4, 22. Todos lhe davam testemunho,
e se maravilhavam das palavras de graça, que lhe saíam dos lábios, e perguntavam: não é este o filho de José? Palavras de graça, palavras que edificam, palavras que são boas, palavras que curam, palavras que transformam, palavras que fortalecem, que pegam o quebrado e o corrigem e os cura a sua enfermidade. As palavras do Salvador. Essas são as palavras que devem sair de nossas bocas, meus irmãos. Assim como o nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Portanto, tudo que devemos dizer somente aquilo que edifica e beneficia os outros, cientes de que não vivemos para nós mesmos, mas para revelar aquele que habita em nós. Antes de passar para a razão, o fundamento aqui que Paulo dá, a última parte do texto, no caso, versículo 30, talvez você esteja se perguntando aqui nessa manhã. Eu espero que sim, porque o objetivo é criar, em alguns momentos, essa curiosidade no ouvinte. Qual é o mandamento, pastor? Qual é o mandamento que Paulo está citando aqui? Sabe qual é o mandamento? Terceiro mandamento. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Porque ele não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Êxodo 20, versículo 7. Como a gente prova isso? Primeiro, vamos para o que diz o nosso catecismo maior de Westminster, interpretando o terceiro mandamento. Pergunta 112 do Catecismo Maior. Diz assim, pergunta 112, acerca dos deveres do terceiro mandamento. Resposta. O terceiro mandamento exige que o nome de Deus, os seus títulos, atributos, ordenanças, a palavra, os sacramentos, a oração, os juramentos, os votos, as sortes, suas obras e tudo quanto pelo que Deus se faz conhecer sejam santa e reverentemente usados em nossos pensamentos, meditações, palavras e escritos, por uma profissão santa e um comportamento conveniente para a glória de Deus e para o nosso bem e o do nosso próximo. Deveres, ou melhor dizendo, os pecados proibidos do terceiro mandamento. A próxima pergunta, 113. Os pecados proibidos do terceiro mandamento são: não usar o nome de Deus como nos é exigido, e o abuso dele por uma ignorante, vã, irreverente, profana, supersticiosa ou ímpia menção. Ou outro modo de usar os títulos, atributos, ordenanças ou obras de Deus. A blasfêmia, o perjúrio, votos e sortes ímpias. A violação dos nossos juramentos e votos, quando lícitos, e o cumprimento deles, se por coisas ilícitas. A murmuração e as queixas contra os decretos e a providência de Deus. A pesquisa curiosa e a má aplicação desses decretos e providências. Perdão, a má interpretação, a má aplicação ou qualquer outra perversão da palavra de Deus, ou parte dela. As zombarias profanas, as questões curiosas e sem proveito, vãs contendas de palavras ou a defesa de doutrinas falsas, o abuso da palavra, das criaturas ou de alguma coisa compreendida sob o nome de Deus, para encantamentos ou concupiscências e práticas pecaminosas, a maledicência, o desprezo, a vituperação ou qualquer oposição à verdade, à graça e aos caminhos de Deus, a profissão da religião por hipocrisia ou para fins sinistros, ter vergonha da religião ou ser uma vergonha para ela, por uma conduta inconveniente, imprudente, infrutífera e ofensiva ou por apostasia. É uma aplicação do terceiro mandamento. Veja como os mandamentos de Deus, eles são mais abrangentes do que nós imaginamos. É só eu usar o nome de Deus em vão, ou falar uma palavra, um palavrão, uma piada indecente. Não, não é só isso. Como é que você é chamado? Você é chamado de cristão. Você é chamado de pequeno Cristo. Então, quando um pequeno Cristo profere uma palavra que é torpe, ele quebra o terceiro mandamento. Porque ele toma o nome do Salvador, do seu título ali, de ungido, e sobre si ele profere palavras que não sairiam jamais da boca de Cristo. Quando ele profere palavras que não são para curar, mas são para matar, ele também não está agindo de acordo com Cristo, usando o nome de Cristo em vão. Paulo usa o terceiro mandamento aqui, meus irmãos.
Isso fica mais claro ainda com o fato de que ele cita em seguida a terceira pessoa da Trindade. Como a palavra de Deus é perfeita. Aquele que é santo, o Espírito Santo, exige que aqueles que pertencem a ele também sejam santos em seu linguajar. Se você fala palavras que não estão de acordo com a santidade do Santo Espírito, você o toma também, usa o seu nome em vão. Ou você não é santo, você não foi santificado, é tomar o nome de Deus em vão também. Esse é o fundamento, ou melhor, esse é o mandamento que está sendo exposto aqui para nós. O terceiro mandamento. Agora lembre-se, quando o mandamento é quebrado, não apenas um é quebrado, outros também são quebrados. É claro que o sétimo também está contemplado aqui, que trata da questão da pureza. Mas, primariamente, o terceiro mandamento. Paulo usou o mandamento nono, o sexto e depois o oitavo. E agora usa o terceiro mandamento. As duas tábuas da lei, para ensinar a igreja. Veja, ele cita agora a razão. Versículo 30. Versículo 30. E não entristeçais o Espírito de Deus. Veja outro comparativo aqui entre o versículo 30, agora o versículo 30, e o versículo de número 27. Qual é o comparativo? O apóstolo Paulo, como um crente que conhecia a revelação divina, ele não era alguém que estava apenas atento àquilo que acontecia nesse tempo, nesse espaço, aqui ao que os nossos olhos podem contemplar. Paulo sabia que por trás de toda essa realidade que nós conhecemos aqui, pode ser vista por nós, existe uma realidade espiritual. Por isso, no versículo 27, ele cita o agir de Satanás, o agir do diabo. O diabo utiliza-se daquela ocasião, daquela oportunidade, e ele faz com que a ira, ou melhor dizendo, a ira que já existe, ele usa dela como instrumento para ainda mais fomentar a divisão entre os crentes. Agora, ele cita um outro ser, no caso o próprio Deus, a terceira pessoa da Trindade, como também agindo aqui, ou melhor dizendo, nesse caso, sendo atingido por esse pecado, sendo alvo desse pecado aqui. Realidade espiritual, presente aqui na argumentação do apóstolo Paulo. Em segundo lugar, vejo também que esse versículo 30 mostra para nós, mais uma vez, assim como em Efésios nós temos ouvido falar isso frequentemente, que existe, ou melhor, o nosso Deus, ele é uma trindade. Há três pessoas na divindade: Pai, Filho e Espírito Santo. Sim, versículo 30 aqui, o apóstolo Paulo fala da pessoalidade da terceira pessoa. Ele não é uma força impessoal, um mero poder, alguma coisa menos do que uma pessoa. Ele é uma pessoa, porque somente uma pessoa pode ficar triste. Somente uma pessoa pode ficar triste. É o que acontece aqui. Com essa linguagem aqui, só eu chamo de antropopatismo. Ele é entristecido pelos nossos pecados. Entristecido pelos nossos pecados. E aí você pode se perguntar, essa é a razão, pastor? É por isso que ele é entristecido? Sim. Os nossos pecados causam tristeza ao Espírito Santo de Deus. Mas observe que esse texto do versículo 30, que está conectado ao versículo 29, cita um pecado específico. Todo pecado trará esse tipo de tristeza, mas há um pecado específico sendo citado aqui. A palavra torpe. A palavra podre. Esse pecado aqui retratado é o pecado citado como aquele que entristece o Espírito Santo. E por que isso acontece? Ora, ele é o Espírito Santo. Quando o seu povo não caminha em santidade, está desassociado com quem ele é, com a sua própria natureza. Ele habita em nós, meus irmãos, ele habita no nosso meio, em nós aqui, entre nós aqui, e também em você individualmente. Então, aquele que lhe santifica, quando você profere palavras que não são de acordo com a santidade dele, necessariamente você o entristece. Você também o entristece, à luz de todo esse contexto, capítulo 4, quando você promove a desunião no corpo de crentes. Por quê?
E isso acontece, inclusive, pela palavra torpe, sendo proferida nas nossas bocas. Palavras que não edificam também. Veja, se você promove a desunião, você está combatendo aquele que promoveu a união, que formou a unidade. O Espírito Santo, ele estabeleceu a unidade no corpo de Cristo. Logo, quando você peca contra a unidade da igreja, você peca contra o próprio Espírito Santo. Também você peca contra ele, o entristece quando você promove a mentira. Ele é o Espírito da verdade, que guiará o seu povo a toda a verdade. Amar a mentira, promover a mentira, também entristece o Espírito Santo de Deus, assim como qualquer outro pecado. Paulo usa esse fundamento aqui, meus irmãos, essa razão aqui, para o que ele acabou de proibir e ordenar, para servir para nós, chamar nossa atenção e nos corrigir, para que sejamos lembrados essa manhã. Na verdade, os Efésios ali naquela ocasião, a igreja que recebeu essa epístola também como um todo, e a nossa essa manhã, de que nós temos uma grande motivação, uma grande razão para não pecarmos contra Deus. E nesse caso aqui, com palavras que não edificam. A razão poderosíssima apresentada aqui é não entristecer o Espírito de Deus que habita em nós. Você quer uma motivação maior do que essa? Quando você ama alguém, o seu desejo é não magoá-lo, é não entristecê-lo. E quando isso acontece, eu tenho certeza, quando você ama alguém e você entristece essa pessoa, eu tenho certeza que você fica mal com isso. A não ser que seu coração já esteja tão endurecido, você já esteja com uma cerviz tão dura, que não admita o seu pecado. Mas quando você comete o pecado contra alguém que você ama, você fica triste e você quer resolver a situação com aquela pessoa. Porque você a magoou, você a atingiu. Agora imagine isso com relação a Deus. A sua motivação deveria ser muito maior nessa manhã. Eu não vou proferir palavras torpes. Eu não vou proferir palavras que não edificam. Eu não vou proferir palavras que matam. Eu não vou proferir palavras que são más, que não são boas. Eu não vou proferir porque eu não quero entristecer o Espírito Santo de Deus. Sim, tem que pensar no irmão, mas antes disso, porque eu não quero usar o nome de Deus em vão. Ele conclui: no qual fostes selados para o dia da redenção. Veja, volte um pouquinho aí em Efésios capítulo 1, Efésios 1, versículo 13. Efésios 1, 13. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Veja que Paulo já tocou nesse assunto no início da carta. Nós fomos selados pelo Santo Espírito. E ali é uma menção, aqui em Efésios 1, uma menção ao início de nossa caminhada cristã. Quando nós fomos convertidos a Deus, por Deus e para Deus, nós fomos selados com o Santo Espírito da promessa. Como uma espécie de um selo mesmo que nos carimbou como propriedade exclusiva de Deus. Pertencemos a Deus. Aqui em Efésios 4, versículo 30, Paulo cita esse selo da redenção aqui, esse selo do Espírito, como apontando para o aspecto futuro agora. A ideia é essa. Vocês que já foram selados no início, também possuem a garantia desse selo para o dia da redenção. Lembre-se que a palavra de Deus usa as palavras salvação, redenção, se referindo sim tanto ao passado como ao presente como ao futuro. Há um sentido que já fomos salvos, estamos sendo salvos e que seremos salvos. Essa é a ideia aqui, futura. Fomos selados no passado e essa selagem garante também o selo daquele dia, do dia da redenção. Onde estamos agora? Estamos entre esses 2 dias. Já fomos selados, já aconteceu conosco os que cremos, os que creram, e também ainda aguardamos o dia da redenção.
E vivemos nesse período de tempo como quem foi já redimido por Cristo e selado com o seu Santo Espírito. O selo do Espírito Santo nos lembra essa manhã como a nossa linguagem deve ser. O capítulo 12 da nossa Confissão de Fé, a Confissão de Fé de Westminster, da adoção, o capítulo da adoção diz assim, só tem uma seção. A todos que são justificados, Deus concede em seu único Filho, Jesus Cristo, e por ele a participação da graça da adoção, pela qual eles são recebidos no número dos filhos de Deus e gozam a liberdade e privilégios deles. Têm sobre si o nome dele, recebem o Espírito de adoção, têm acesso com confiança ao trono da graça e são habilitados a clamar Abba Pai. São tratados com compaixão, protegidos, providos e por ele corrigidos, como por um pai. Nunca, porém, abandonados, mas selados para o dia de redenção. E herdam as promessas como herdeiros da eterna salvação. Nós que fomos adotados por Deus através de Cristo, já fomos selados para o dia da redenção. Essa perspectiva escatológica de olhar para o futuro e aguardar esse dia deve também conduzir a nossa caminhada de forma santa em nosso linguajar. Então, como aprender a falar? Como? Você pode se perguntar ainda nesse final do sermão. Como eu aprendo a falar? Eu não lembro nem de quando eu aprendi a falar. Como é que eu vou aprender a falar agora? Como eu posso ser reeducado, alfabetizado espiritualmente? Como é que eu posso fazer isso? Como é que isso pode acontecer? Eu concluo com Isaías. Olha para Isaías capítulo 50. Isaías 50. E aqui você e eu aprendemos como isso é possível. Isaías capítulo 50, versículo de número 4. Na verdade, versículos 4 e 5 de Isaías 50. Assim diz o Senhor nosso Deus. O Senhor Deus me deu língua de eruditos, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs. Desperta-me o ouvido para que eu ouça como os eruditos. O Senhor Deus me abriu os ouvidos, e eu não fui rebelde, não me retraí. Um texto que fala claramente acerca de Cristo. Aquele que ouviu a palavra de Deus, e tendo ouvido o que Deus diz, proferiu palavras de acordo com o que ele ouviu. Língua de eruditos. E eruditos aqui não é alguém que fala difícil, que quer mostrar o conhecimento através das palavras, se exibir para os outros. É uma palavra de sabedoria, é uma palavra que edifica, é uma palavra que é boa, é uma palavra que traz cura. E como é que isso pode acontecer, pastor? Primeiro você ouve, depois você fala. Sabe por que nós não falamos como deveríamos? Sabe como é que acontece o nosso processo de reeducação, de alfabetização espiritual? Sabe como é que acontece isso? Ouvindo Deus falar. É assim. Quando você lê e medita nas Sagradas Escrituras, e quando você ouve a palavra sendo pregada fielmente, você é reeducado em seu linguajar, em seu vocabulário. Há uma transformação também nas suas palavras. Não para um evangeliquez, ou para uma linguagem teológica reformada simplesmente para se exibir, mas de forma santa e irrepreensível, como alguém que foi selado pelo Espírito Santo. E assim você tem língua de eruditos, como Cristo. Talvez você ainda diga, mas pastor, eu nunca vou alcançar esse padrão. De fato, perfeitamente nenhum de nós nessa terra alcançará esse padrão. Mas louvado seja Deus por Cristo. Por aquele que nunca falou palavra torpe alguma. Por aquele que nunca disse uma palavra podre, uma palavra também que fosse não para edificação. Não. Louvado seja Deus por Cristo, que tem língua de eruditos, que ouviu e falou, e viveu de acordo com a lei de Deus. É por causa da sua obra, meus irmãos.
É por causa da redenção que há nele que nós não somos condenados pelas palavras frívolas e torpes que saem de nossas bocas. É por causa dele que nós temos redenção. A Deus seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Oremos ao Senhor com gratidão. Ó Deus, nós te louvamos essa manhã, nós te bendizemos, Senhor. Nós erguemos nossas vozes e glorificamos o teu nome que é santo. A ti, Senhor, santo, 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 que não admite de maneira alguma vocabulário torpe, palavras que são más. Ó Deus, ajuda o teu povo. Nos ajuda, Senhor, a não apenas abandonarmos todo tipo de palavra que seja obscena, mas também as palavras que são más quando não trazem edificação, Senhor. Ó Deus, que o teu povo seja sábio no falar, primeiro ouvindo ao Senhor, e assim tendo língua de eruditos. E que descansemos, ó Deus, no teu Filho, aquele que nunca falou palavra nenhuma, que não fosse justa, agradável, amável, boa, santa. A ti, ó Deus, nós agradecemos pelo Senhor nos falar nessa manhã, falar conosco. E que assim como o Senhor fala, nós também falemos. Que assim como o Senhor profere palavras que são boas e santas, que assim também o teu povo nessa manhã, homens, mulheres e crianças, sejam corrigidos por ti e falem também palavras que são santas. Oramos em nome de Jesus. Amém.